Olá, estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? A professora Juliana está aqui para mais uma aula de matemática e sim, vamos trabalhar potência com expoente racional, porque esse monstrinho aí assusta muita gente. E nós estamos aqui para aprender a resolver, para domar ele, ok? Para ele não complicar mais a sua vida. Vamos lá para a aula? Então nós vamos estar relembrando expressões, vamos estar relembrando propriedades e aplicando tudo isso em meio a potências que aparecem para a gente, ok? Está pronto? Respirou fundo? Vamos lá? O que é um número racional? A gente precisa colocar isso na nossa cabeça, tem que estar incutido aqui, ó. Número racional é o quê? É todo número que pode ser escrito na forma de fração, ok? Então, dízima periódica, que é um decimal infinito, né? Os outros decimais infinitos não são racionais, tá bom? Eu não consigo escrever eles como fração, mas as dízimas eu consigo. E o que acontece quando esse número racional, na forma decimal, está no expoente, ok? Então, lá, ó um exemplo lá, ó. 16 elevado a 1,25. Como fazer para resolver esse negócio, né? Por que inventaram isso? É porque os números, gente, eles estão aí, eles fazem parte da nossa vida. E são os números quebrados, que fazem mais parte do que os números inteiros. Então, a gente precisa saber domar esses bonitinhos aqui, ok? Então, ó, o que será que significa isso, meu Deus? 16 elevado a 1,25. 16 vezes ele mesmo, vezes um pedaço dele? A ideia? É por aí, é mais ou menos isso. Olha lá então, ó, não sabemos operar dessa forma, ok? Então fixa isso. Quando o expoente é decimal, a gente não sabe fazer. E agora, professora? A gente acha um jeitinho, uma ferramenta para poder mudar e cair naquilo que nós sabemos. Então, o expoente decimal eu não sei, você não sabe, eu também não sei. Então, o que a gente faz? Transforma o expoente decimal em fração. Aí nós já sabemos como fazer. Viu como fica mais tranquilo? Olha lá, ó, forma de fração. Por isso que é tão importante saber transformar decimal em fração. Olha, aqui nós precisamos e dependemos desse conhecimento, tá bom? Então, ó, só vamos relembrar como é que faz isso. 0,24. Para transformar em fração seria 24, duas casas depois da vírgula, então, sobre 100. 24 centésimos. E se quiser simplificar, dá para dividir por 4, né? 24 por 4, 6. 100 por 4, 25. É muito melhor trabalhar com números menores, vai por mim. 3,15, 315 centésimos, duas casas depois da vírgula, ó. Que também nós podemos dividir aqui por 5, né? 315 por 5, 63, 100 por 5, 20. Bem menor também do que trabalhar com esse. Deu para dar uma refrescada na memória? Então vamos lá. Como transformo potência em raiz? Olha aqui, ó, tem uma potência, 4 elevado a 2/3. Como que eu transformo isso em raiz? Porque esse é o próximo passo. Pego o expoente decimal, transformo em fração e depois transformo em raiz. Então, olha lá, ó, a base é a mesma, ok? Ctrl C, Ctrl V, fechou. Numerador corre lá para dentro da raiz, vira o expoente. E o denominador ficou por último, né? Então ficou para fora da casinha. Fica o índice da raiz. E é assim que nós transformamos, ok? E esse aqui, vamos praticar um pouquinho. 81 elevado a 0,4. Como é que vai ficar esse negócio? Primeira coisa, transformar decimal em fração. Então, olha lá, o decimal transformado em fração. 4 décimos, ok? Vamos simplificar. Vai ficar 2/5. Agora, o próximo passo, transformar em raiz. Ó. 81 se mantém, o 2 é o expoente, o 5 é o índice da raiz. Próximo passo, professora, fatorar o número que está dentro da raiz. 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. 3 elevado à quarta elevado a 2. Potência de potência, ó, a propriedade aí, ó, multiplica as duas. 4 vezes 2, 8. E agora, para eu poder tirar para fora, ok? Nem sempre a gente vai conseguir tirar todo mundo. Às vezes vai ficar a resposta com a raiz. Então, 3 elevado à oitava é a mesma coisa que 3 elevado a 5 vezes 3 ao cubo. Por que eu separei em 5? Porque é igual o índice da raiz. E a gente pode cortar, ó, esse 3 sai para fora e esse cortadinho fica lá dentro mesmo. Tá bom? Então, aqui eu não consegui tirar todo mundo de dentro da raiz. Não tem problema, mas foi simplificada a escrita, ok? Beleza? Então, olha ali, ó, se você quiser saber quanto vale isso,
Aqui dá 27, né? Raiz quinta de 27. Você vai na calculadora, então dá aproximadamente 1,93. Então, este valor é aproximadamente 5,79. Então, se você achou que era muita coisa, é bem pequenininho, bem pouquinho. Ok? E agora, sua vez, ó. Coloquei 81 aqui porque eu já fiz alguma coisa com 81, você já vai saber o que fazer. Transforma aqui em fração e depois em raiz e depois fatora, tá bom? Eu vou dar um tempinho e já volto pra gente corrigir. Vamos lá ver como é que você trabalhou com esses números, com essas bases, com esses expoentes, fração, decimal. Vamos lá ver como é que ficou então. O 81 elevado a 0,25, nós precisamos transformar esse decimal em fração, ok? Primeira coisa. Então, 0,25, 25 centésimos. 25 centésimos é uma fração com números muito grandes. Então, simplifica, divide ele, tá bom? Dividindo por 25, ó, vai ficar 1/4. Ficou bem mais fácil de trabalhar, né? Aí, agora é a fase onde nós transformamos em raiz. Então, a base é a mesma, o 1 corre lá dentro para virar expoente e o 4 fica como índice da raiz. E agora, aquele último passo de fatorar o 81. Já fizemos isso, né? É 3 elevado à quarta potência. Só que 4 vezes 1 é o próprio 4, né? Então, simplifica a raiz com expoente. Olha que bonitinho, gente. 81 elevado a 0,25 dá 3. Por que já não uso 3 direto, né? Pois é, essa é uma outra briga que a gente discute depois. E a letra B? O 36. Os passos são os mesmos, olha lá. Transformando decimal em fração. A fração agora eu vou simplificar, dividir por 5, ó, ok? Então deu 5/4. Próximo passo, transformar essa potência em raiz. A base é a mesma,
o numerador corre lá dentro como expoente e o denominador é o índice da raiz. E o próximo passo é? Isso, fatorar. 36 é a mesma coisa que 6 vezes 6, 6 ao quadrado, ó. E agora eu junto num expoente só, 2 vezes 5, 10. E agora, 10 e 4 não são múltiplos, então quer dizer que alguns podem sair e outros vão ficar lá dentro. Então você divide, ó, 6 elevado a 10 é 6 à quarta, vezes outro 6 à quarta, 4 mais 4, 8. Sobrou 2 aqui, ó, ok? Então vai ficar, esse sai para fora, esse também sai para fora, esse coitadinho fica lá dentro. Só que esse coitadinho é 6 elevado a 1 meio, ok? Então é a mesma coisa que raiz de 6, eu posso só diminuir o índice da raiz. Então a resposta vai ficar 36 raiz de 6, ok? Então nesse caso não ficou tão bonita, mas ficou mais fácil do que aquela, tá bom? O que fazemos nessa situação, gente? Olha lá, multiplicação de bases iguais e expoentes diferentes. Você lembra disso? Ó, o 4 é a base, é a mesma. Elevado a 3 e elevado a 2. Quanto vai ficar esse negócio? O que vocês me dizem? Lembra disso? Olha a regrinha lá, ó. Propriedade. Eu mantenho a base e somos expoentes, tá bom? 3 mais 2 fica 4 elevado à quinta potência. Pode sim, em algumas situações você pode sim resolver esse, resolve esse outro e multiplica os dois, mas vai dar mais conta. E às vezes, escrevendo dessa forma, eu consigo simplificar lá na frente alguma coisa, sabe? Cortar, por exemplo, com um radical? Pois é. Então vamos lá, um 2 para você agora. É meio parecido com o que a gente acabou de conversar com essa propriedade, ó. Efetue o produto e encontre a solução da seguinte expressão. 4 elevado a 0,3 vezes o 4 elevado a 0,2. Então, repare que você pode fazer todo aquele processo com essa potência e com essa, duas. Ou você pode aplicar a propriedade e fazer todo o processo que nós vimos com apenas uma potência. Eu vou dar um tempinho para você pensar e construir essa resposta, a gente já volta.
Lembrou da propriedade para poder usar aí? Base é a mesma, multiplicação de potências, onde a base é a mesma. O que a gente faz com os expoentes? A gente soma os expoentes, ok? Então, eu posso somar 0,3 com 0,2, que vai dar 0,5. E agora sim, eu aplico todo aquele processo para uma potência apenas. Senão, você teria que transformar cada um desses. Transforma em fração, depois transforma em radical, depois fatora, depois vê o que sai, o que vai ficar dentro da raiz. Em vez disso, nós fazemos todo esse processo com apenas uma potência, tá? 5 décimos eu posso simplificar, ok? Se eu dividir por 5, vai dar 4 elevado a 1 meio, tá bom? Ficou mais fácil, né? E agora transforma em raiz. Então, ó, a base é a mesma, o numerador, que era 1, vira o expoente, e o 2, que era o denominador, é o índice da raiz. Opa! Raiz quadrada de 4 é... Muito bem, 2. Então, olha que bonitinho isso aqui também, gente, ó. Esses números difíceis, esquisitos, estranhos, que a gente não sabe quanto significa, faz a conta e descobre que dá 2. Legal, né? Eu acho legal, muito interessante. E 3 para você agora, olha lá. Manuel trabalha em uma siderúrgica e precisa cortar uma barra de ferro com 16 elevado a 0,4 centímetros. Pois é, o engenheiro foi lá e disse assim, Manuel, quero uma barra com 16 elevado a 0,4 centímetros. Se vira, é isso que eu preciso. E daí? Os engenheiros são meio malucos, né? Que nem os matemáticos, assim, gostam de trabalhar com números esquisitos. Qual é a forma mais simples da escrita desse número? Ou seja, na prática, quanto vale esse número? Eu vou dar um tempinho para você trabalhar nisso e já voltamos.
Conseguiu ajudar o Manuel? Transformou aquele número num tamanho que a gente consiga identificar, medir, para ele cortar a barra? Vamos trabalhar um pouquinho nisso, então? Então, olha lá, ó, 16 elevado a 0,4. Então, qual é o processo que a gente tem seguido? Transforma o decimal em fração, e esta fração, se der para simplificar, simplifica. Aí depois, transforma essa potência em raiz, ok? Depois de transformar em raiz, fatora o que está lá dentro, ok? E daí você vai ver o que dá para tirar, se dá para calcular a raiz, se dá para tirar só alguns, outros vão ficar lá dentro, outras bases, né? Vamos identificar o que vai acontecer daí. Beleza? Conseguiu visualizar o processo todo? Então vamos lá começar com ele. Olha lá. 16 elevado a 0,4, eu transformo 0,4 em fração. Vai ficar 4 décimos. 4 décimos a gente pode simplificar por 2. 4 dividido por 2, 2. 5 dividido por 2, 10, ok? Agora eu tenho um expoente fracionário que eu posso transformar em raiz, ok? Mantém a mesma base. O numerador corre lá para dentro como expoente. E o denominador vem aqui para fora como índice da raiz. Próximo passo, fatorar esse carinha aqui, ó. 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ok? E daí, multiplica os dois expoentes, ó. 4 vezes 2, 8. Então, se você reparar, o expoente da base é maior do que o índice da raiz. Então, significa que alguns eu vou conseguir tirar lá de dentro, tá bom? Então, vamos ver. Eu consigo escrever 2 à oitava como 2 elevado à quinta, justamente com o objetivo de simplificar, né? E daí o que sobra para chegar no 8 é 2 elevado à terceira. Então, esse 2 sai para fora e esse aqui fica lá dentro. E daí ele determinou, né? Quanto é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2? 8. Então, a resposta ficou 2 raiz quinta de 8. Beleza, melhorou um pouco, mas quanto que isso significa? Aí você vai lá na calculadora rapidinho e digita aproximadamente a raiz quinta de 8. Ó, aproximadamente, ó. Vai dar 1,51. Multiplicando por 2, então significa que ele tem que cortar um pedaço de 3,03 centímetros. Não ficava mais fácil ter falado? Corta 3,03 centímetros? Ficava, né? Mas a gente gosta de complicar um pouquinho. Então aqui está a transformação de como nós podemos resolver esse tipo de situação, tá bom? Então, olha lá, o Manuel terá que cortar um pedaço de ferro de aproximadamente 3,03 centímetros. Problema bonitinho com a resposta completinha, ok? Então, o que vimos nessa aula, gente? Potências com expoente decimal. Então, eu tenho expoente decimal, o que eu faço? Expoente fracionário. E o que eu faço? Propriedades de potência transformando em raiz, ok? Espero sinceramente que vocês tenham entendido. Bora começar a gostar, porque quando a gente gosta, a gente entende melhor, tá bom? E nos vemos na próxima aula, tá bom? Um grande abraço, tchau!